Bom, agora vamos falar um pouco sobre propriedades coligativas. Vamos começar logo com a primeira, tonoscopia. Vou falar um pouco sobre a sua definição. Tonoscopia é a propriedade coligativa que estuda o momento que a diminuição da pressão máxima de um solvente, isso é, causado quando adicionamos soluto não volátil. Um exemplo disso é a água quando entra em ebulição, ou seja, por volta dos 100 graus centígrados. Ao adicionarmos sal, pode ser a mesma, vai parar de ferver, sendo assim a temperatura de ebulição da água com sal é maior do que o ponto de ebulição da água. E para descobrir a fórmula da tonoscopia, propriedades coligativas, é utilizada uma fórmula, que essa fórmula é essa aqui, ó. ΔP igual a P2 menos P. Esse P2 é a pressão do solvente e esse P é a pressão da solução. Bom, agora nós vamos para a nossa segunda propriedade, que é a osmose. Osmose é o nome do processo em que a água se desloca em diferentes solutos, sendo eles separados por uma membrana semi-impermeável. O que é esse semi-impermeável? É uma membrana que possui poros que permite a passagem de água entre dois solutos. Um exemplo básico de osmose é quando adicionamos o açúcar ao morango. O açúcar tem a propriedade de puxar a si a umidade do state no morango ou até mesmo no ar. E a fórmula da osmose é π, que é esse coxete aqui, o soluto, vezes o R, vezes o T e vezes o I. Que no caso desse π aqui é a pressão osmótica e o T aqui é a temperatura da solução. Bom, agora vamos para a nossa terceira propriedade, que é a ebulioscopia, que é a propriedade coligativa em que ocorre o aumento de ponto de ebulição. E também é dada essa fórmula, ΔTE igual TE2 menos TE. Esse TE2 é a temperatura de ebulição do solvente. E esse TE é a temperatura de ebulição da solução. Ou seja, a solução podendo ser ela água, quando adicionado um solvente, vai ter sua ebulição mais rápida, ou seja, vai ferver de forma mais rápida, não necessitando chegar a 100 graus Celsius. Bom, agora vamos para a última propriedade, que é a crioscopia. Essa propriedade ela estuda a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando adicionado um soluto não volátil. Sua fórmula é essa, que é o ΔTC igual a TC2 menos TC. Esse TC2 é a temperatura de congelamento do solvente e esse TC é a temperatura de congelamento da solução. Um exemplo básico dessa propriedade é a água e a água poluída. A água poluída ela possui partículas não voláteis, que não permite congelar rapidamente, enquanto a água sem nenhuma partícula não volátil pode congelar de forma mais rápida. Essas propriedades físicas que se somam pela presença de um ou mais solutos e depende única e exclusivamente do número de partículas, que são as moléculas ou íons, que estão dispersas na solução, não dependendo da natureza do soluto. O que é que isso significa? Significa dizer que a quantidade e não a estrutura molecular ou massa das partículas que estão juntas na solução e que irá influenciar na formação das propriedades coligativas. Tonoscopia são a diminuição da pressão máxima de vapor. A ebulioscopia, o aumento da temperatura de ebulição. A crioscopia é o decaimento da temperatura de solidificação. E a osmose é o aumento da pressão osmótica. Todas as propriedades coligativas surgem da diminuição do potencial químico do líquido solvente como resultado da presença do soluto. A diminuição do potencial químico do solvente implica aumento da temperatura, em que ocorrerá o equilíbrio líquido-vapor, e diminui a temperatura em que ocorre o equilíbrio sólido e líquido, que é o ponto de fusão, é diminuído.
Bom, a origem molecular da diminuição do potencial químico não está na energia de interação entre o sólido e soluto e as partículas do solvente, porque a elevação também ocorre em soluções ideais, as quais têm entalpia de mistura igual a zero.